Eu tenho um livro que chama Matemática do Comportamento. Livro que eu escrevi já há algum tempo, que ele enfatiza a influência da matemática na existência humana total. A matemática, na verdade, é a linguagem do universo. A gente tem um vídeo aqui sobre os princípios da matemática pitagórica. Pitágoras de Samos, que é o pai da matemática, foi um visionário. E, na verdade, a matemática ela surgiu mais como uma ciência mística, mais dentro do misticismo. Aí eu fiz um vídeo aqui, eu editei um vídeo sobre os princípios da matemática na questão pitagórica. Se liga. Que tipo de ciência é a matemática? A matemática é, num certo sentido, a ciência mais ciência. Colocada no topo da classificação das ciências, é a primeira classe das ciências da descoberta, a ciência heurística mais abstrata e a mais geral, a que faz as descobertas de natureza mais suprema. Entre a mística dos números e o rigor do cálculo. Isabel Serra, Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UL. Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da UL. Paradoxos culturais. Para Pitágoras, 580497 Acre. O número é a causa e o princípio de tudo. Esta afirmação sugere a existência de um princípio unificador do universo, ideia que desempenhou um papel importante na filosofia grega. A mesma frase simboliza também as contradições e ambiguidades do pensamento pitagórico, misticismo, magia e mistério, mas, por outro lado, exatidão e rigor. Pode ainda servir para caracterizar a cultura ocidental na sua relação com o número, ou melhor dizendo, na sua obsessiva quantificação das qualidades. De facto, na ciência moderna, desde o Renascimento até a atualidade, é possível encontrar manifestações do espírito pitagórico, das mais conscientes às mais ingênuas. A afirmação de Filolau, nascido em 450 Acre, matemático da escola pitagórica: todas as coisas têm um número, e nada se pode compreender sem o número 3 significa, para Bento Caraça, o aparecimento da ideia luminosa de uma ordenação matemática do cosmos 4, ideia que é um dos fundamentos essenciais da ciência moderna. Nem todos os intérpretes do pensamento pitagórico, no entanto, valorizam da mesma forma que Bento Caraça a ideologia da escola. Esta representa, para alguns autores, o melhor exemplo de paradoxo cultural, o primeiro modelo de uma sociedade secreta, e portanto fechada sobre as suas particularidades. A franco-maçonaria irá aí buscar muitos dos seus símbolos essenciais, e ao mesmo tempo o primeiro modelo de uma sociedade aberta sobre o universal. O pitagorismo situa-se na encruzilhada destes jogos de oposições, que se chamarão mais tarde esoterismo e esoterismo, sagrado e profano, laico e religioso, e que definem as sociedades abertas e as sociedades fechadas. Escola pitagórica funcionava na realidade como uma seita. Os pitagóricos, para além de outros símbolos e rituais místicos, usavam o pentágono estrelado como sinal de aliança entre eles. Os conhecimentos matemáticos e as principais descobertas da escola eram transmitidos oralmente aos seus membros que, sob juramento, se comprometiam a não os divulgar. É curioso que, apesar de a sua doutrina ser ensinada apenas oralmente durante as primeiras décadas, a escola sobreviveu várias centenas de anos. Prolongaram-se por 8 séculos Acre 3 DC, o desenvolvimento de especulações matemáticas, astronômicas e harmônicas, mas também de natureza física ou médica, e ainda morais e religiosas que se associam ao pitagorismo, por volta do ano 500 Acre. Como resultado de perseguições políticas, os pitagóricos tiveram que fugir de Croto, na Itália, onde a seita estava instalada e tinha atingido considerável prestígio cultural e político. Os seus discípulos espalharam-se então por várias regiões da Grécia. Só nessa época, contemporânea de Sócrates, aparecem os primeiros escritos pitagóricos, um dos quais é a obra de Filolau, Sobre a Natureza, mesmo que não adoptemos a tese da Bento Caraça, a de que é possível encontrar na doutrina pitagórica o fundamento da ciência ocidental. Podemos reconhecer nessa doutrina algumas raízes do pensamento científico renascentista, as concepções de Kepler,
relativamente ao universo, eram essencialmente pitagóricas e platônicas. A estrutura do mundo correspondia a um modelo apoiado na beleza e na harmonia, que podia exprimir-se através de fórmulas geométricas e numéricas. Para Kepler, a finalidade da ciência era descobrir as regras matemáticas usadas por Deus na criação do universo e, como escreve em Mysterium Cosmographicum, a quantidade foi criada no princípio, em conjunto com a matéria. Também Galileu em O Saggiatore afirma que o universo está escrito em linguagem matemática. Ainda na atualidade é possível encontrar sintomas de pitagorismo nas posições de reputados cientistas. René Thom, ao escolher como título de um artigo, Método Experimental, um mito dos epistemólogos e dos sábios, 6. Assume desde logo uma posição que podemos associar ao pitagorismo. Aliás, os autores do debate sobre filosofia das ciências de que faz parte, o referido artigo reagem de imediato às afirmações de René Thom. 7. Esses outros autores são experimentadores, físicos ou biólogos, o que talvez explique as suas posições marcadamente antipitagoristas.